Olá, amados irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo sejam abundantes sobre a Igreja Batista da Capunga, sobre as suas congregações no Janga, Nova Tiúma e Areias, também sobre todos aqueles que nos acompanham nesta manhã pela Rádio Evangélica FM e pela internet. Todos são muito bem-vindos a este ambiente de adoração. Estamos nos unindo através da internet e da rádio para celebrar ao Senhor nosso Deus, para glorificar o seu nome, para bendizer o nosso grande e eterno Deus, que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Seja não apenas um ouvinte ou um assistente, mas um adorador, aquele que estará adorando o Pai em espírito e em verdade, com inteireza de alma, com inteireza de coração, que o Pai encontre em mim, em você, em cada um de nós, o adorador que Ele está procurando nesta manhã. Daremos continuidade ao nosso culto, lendo a palavra do Senhor, celebrando ao Senhor nosso Deus. Acompanhe-nos, portanto, em todos os atos, em todas as partes deste culto. Olá, meus irmãos e minhas irmãs que estão juntamente conosco, cultuando ao nosso Deus. Muito bom ter cada um de vocês conosco, online, lembrando desse Deus tão querido, desse Deus provedor, é um Deus que tem cuidado de nós, apesar de todas essas situações que nós estamos vivendo, deste medo que nos arrodeia. O Senhor é essa luz na escuridão, o Senhor continuará sendo nosso guia e continuará cuidando do seu povo, independentemente das circunstâncias em que nós vivermos. E lembrando desse Deus, que é um Deus provedor, um Deus que cuida de cada um de nós, gostaria de poder convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Salmos 40, no versículo 5. Salmos 40, versículo 5, que vai dizer o seguinte: Senhor meu Deus, Tu nos fizeste muitas maravilhas, e Teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los. Não há ninguém igual a Ti. Se eu tentasse relatar todos os Teus feitos, jamais chegaria ao fim. É nesse Deus em que nós depositamos a nossa confiança. É um Deus sem igual. É um Deus que, das suas bênçãos, se pudéssemos contar cada uma delas, nós nunca mais chegaríamos ao fim. Que nós possamos lembrar desse Deus que está a cuidar de cada um de nós. Amém. Cantemos 32 do Inário para o culto cristão ao Deus de amor e de imensa bondade. Pensando nessa música que nós cantamos e também no texto em que nós lemos, vamos orar juntos, vamos agradecer pelo cuidado de Deus em nossas vidas, lembrar que Deus é um Deus que tem nos provido e tem nos dado realmente muito mais aquilo da qual nós precisávamos ou merecíamos. Vamos orar juntos, vamos lembrar deste Deus.
Senhor Deus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Somos gratos, Senhor, pela Tua mão em nossas vidas, Pai. Nós não podemos contar ou até saber de quantas bênçãos o Senhor tem nos dado, do quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor tem sido um Deus muito bom para conosco, Pai. Que possamos lembrar, Senhor, que precisamos de Ti e precisamos entender que o Senhor está no controle, Pai. Precisamos confiar em Ti, Senhor. E precisamos descansar, Pai. Descansar sabendo que isto é caminhar contigo. Isto é depositar a nossa confiança em Ti, Pai. E entender, Senhor, que esta é a única maneira, Pai, de nós podermos passar por esta fase, Senhor. É confiar em Ti, Pai. E descansar, Senhor. E deixar o Senhor trabalhar em nossas vidas e fazer aquilo que nós não podemos fazer. Te agradecemos por tudo, ó Deus, e te pedimos por tudo, Pai. Que o Teu povo possa agora, neste momento, confiar em Tua palavra, Jesus. Que este povo possa depositar a sua fé nas Suas promessas. Te agradecemos e te pedimos, Senhor, por esses pedidos e por tudo que nós falamos agora e oramos agora, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Feliz Dia das Mães! Neste momento de informativo, gostaria de destacar que as atividades presenciais da nossa igreja continuam suspensas por tempo indeterminado, pois seguimos as recomendações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, do Governo do Estado de Pernambuco e da Prefeitura do Recife. Recomendamos aos irmãos, na medida em que tiverem possibilidade, permaneçam em casa, permaneçam em seus lares, evitando a maior propagação deste vírus em nossa cidade e em nosso estado. Gostaríamos de encorajar os irmãos a se unirem a nós em oração, para clamarmos a Deus, a fim de que o nosso bom Deus nos envie socorro e nos envie livramento para toda a humanidade nestes dias tão difíceis que estamos vivendo, particularmente para o nosso Brasil. O Brasil tem um grande número de pessoas infectadas,
muitas pessoas lutando pela vida em leitos dos hospitais e outras tentando se tratar em casa. Nós precisamos orar a Deus. Temos a realidade de um colapso no sistema de saúde em vários estados do Brasil e precisamos clamar ao Senhor que envie socorro, que envie livramento para esta pandemia nesses dias. Reúna sua família diariamente e ore a Deus, clamando ao Senhor para que Ele sare a nossa terra. Gostaríamos de informar que o nosso boletim está disponível no formato digital, no aplicativo e no site da nossa igreja. Você poderá acessar e baixar esse arquivo. Nele você encontrará várias informações úteis e importantes sobre as atividades da nossa igreja. Gostaríamos de lembrar que hoje às 18 horas, no perfil da nossa igreja no Instagram, teremos mais uma aula da EBD em inglês e você poderá acompanhar. Também às 19 horas teremos o culto da noite, transmitido pelo nosso canal no YouTube e também pela Rádio Evangélica FM. Depois do culto, você já sabe, temos a nossa live de boa noite no Instagram da nossa igreja, sempre no perfil @ibcapunga. Você poderá acompanhar mais um momento de oração, de intercessão, de comunhão também com os nossos irmãos e de reflexão na palavra do Senhor. Ao longo desta semana, as nossas devocionais continuarão sendo veiculadas pelas nossas redes sociais. Convidamos você a acessar e compartilhar essas devocionais com seus amigos e familiares. Também, quarta-feira à noite, teremos o nosso culto de oração, o nosso culto de celebração, às 20 horas, transmitido pela Rádio Evangélica FM e pelo nosso canal no YouTube. Após o culto, mais uma live no Instagram. Você é nosso convidado a estar conosco. Que Deus continue nos ajudando a enfrentar este momento tão difícil que estamos vivendo e que nós continuemos unidos como igreja, seguindo os passos de Jesus onde estivermos, vivendo o Evangelho de Jesus na sua plenitude. Que o Senhor, para tanto, nos ajude e nos abençoe. Amém.
das Mães da Capunga. Olá, meus irmãos. Neste momento da família, gostaríamos de agradecer a Deus por todas as mães de nossa igreja que hoje celebram o seu dia. Queremos prestar uma pequena homenagem através de um vídeo que assistiremos agora. Quero parabenizar vocês por esse dia tão especial. Nós, filhos, somos gratos por amor e carinho que recebemos. Que Deus continue abençoando muito a vida de vocês, dê alegria e muita sabedoria. Beijos! Um beijo, mamãe. Ela vem chegando, seu sorriso doce, sua voz alegra o meu coração. Mãe, te amo, no seu colinho. Minha fé pra você essa canção. Me dá um beijinho, me faz um cafuné. Me dá um cheirinho, no pescoço e no pé. Mamãe, me dá um beijinho e faz um cafuné. Me dá um cheirinho no pescoço e no pé. Ela vem chegando, seu sorriso doce, sua voz alegra o meu coração. Minha mãe, te amo, amo seu colinho. Muito carinhosa é pra você essa canção. Me dá um cheirinho, me faz um cafuné. Me dá um cheirinho no pescoço e no pé. Mãe, me dá um beijinho, me faz um cafuné. Me dá um cheirinho no pescoço e no pé. Ela vem chegando, ela vem chegando, ela vem chegando, ela já chegou. Te amo, mamãe. Hoje celebramos uma data muito especial, que é o Dia das Mães. Luciana, agradeço a Deus por ter você como minha mãe, a melhor mãe do mundo. Te amo. Mamãe, eu gosto muito de você. Você é linda pra mim. Gosto sempre que você sorri. E também gosto como você beija em mim. Feliz Dia das Mães! Mamãe, eu te amo muito. Deus abençoe a senhora sempre, que a senhora venha ser sempre linda, venha cuidar de mim sempre. Me ajuda nas coisas quando eu preciso, me dá carinho, me dá abraços fortes e sempre quando eu preciso ela está. Feliz Dia das Mães! Um beijo para todas as mães do mundo. Um beijo. Tchau. Mãe, eu gosto muito de você. Oi, meu nome é Naó e hoje eu quero parabenizar a minha mãe, Vasti. Parabéns, mamães. Te amamos, mamãe, a melhor mãe do mundo. Mãe, eu te amo muito, mais que brigadeiro e Coca-Cola, infinito. Te amo, mãe. Te amo. Te amo. Encerrando o momento da família,
nós estaremos orando, agradecendo a Deus por todas as mães de nossa igreja, também por aqueles irmãos que completaram mais um ano de vida, casais que completaram mais um ano de vida conjugal. Vamos agradecer por todas as bênçãos que Deus tem dado a cada um de nós. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque hoje celebramos o Dia das Mães. Muito obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor me concedeu este privilégio de ser mãe. Te agradeço pela vida dos meus filhos, por tudo aquilo que eles são e representam para mim. Eu te agradeço também por todas as mães da Igreja Batista do Acapunga. Te agradeço pela vida da minha mãe. Muito obrigado, Senhor Deus. Quero te agradecer, Senhor Deus, por tudo aquilo que as mães representam para seus filhos, que eles sempre possam ser reconhecidos, ó Pai, por tudo aquilo que elas fizeram e fazem por cada um deles. Queremos também neste tempo te agradecer, Senhor, pelos irmãos que completaram mais um ano de vida. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado deles. Queremos te agradecer também pelos casais que completaram mais um ano de vida conjugal. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor também continue cuidando desses casais, destas famílias. Queremos te agradecer, Senhor, por tantas bênçãos que nós temos recebido do Senhor. Muito obrigado. Obrigado pelo teu cuidado para com cada um de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor não tem deixado faltar nada, porque o Senhor tem suprido as necessidades. Muito obrigado, Pai. Receba a nossa gratidão neste momento. Queremos te agradecer também pelas famílias da tua igreja. Muito obrigado, Senhor Deus, porque um dia o Senhor inventou, criou a família. Nós temos este presente do Senhor e queremos ser gratos a Ti por isto. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz por nós. É em Teu nome que nós oramos agradecidos a Ti. Amém. Neste momento de dedicação, gostaria de expressar a nossa gratidão a todos os irmãos que têm mantido a sua fidelidade ao Senhor, bem como o seu compromisso com a nossa igreja, ajudando a nossa igreja a honrar os seus compromissos, mesmo diante desta pandemia que tem afetado não apenas a saúde física das pessoas, mas também a saúde econômica de tanta gente. Nós queremos encorajar os irmãos a permanecerem fazendo isso e todos os demais a fazerem o mesmo, dedicando a Deus suas vidas, seus bens, dízimos e ofertas, tudo que tem no altar do Senhor. A palavra de Deus nos encoraja em Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Deus nos encoraja a honrá-lo com os nossos bens, e nós devemos fazer isso em nome de Jesus, pela fé no Deus que supre, no Deus que provê tudo aquilo que nós precisamos para a manutenção das nossas casas, das nossas famílias. Gostaria de lembrar que as contas correntes da nossa igreja estão disponíveis hoje na Caixa Econômica Federal, no Bradesco, no Itaú e agora também no Banco Santander. No aplicativo da nossa igreja, no site da nossa igreja, você encontrará as informações necessárias para efetuar a sua transferência bancária. Continuemos, amados, pela fé, dedicando ao Senhor nossas vidas e nossos bens, crendo que esse Deus maravilhoso continuará cuidando de nós, continuará cuidando das nossas famílias e da nossa igreja também nestes dias.
encerrando este momento de dedicação, gostaria de convidá-lo a fechar os seus olhos para orarmos ao Senhor, expressando a nossa gratidão a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Vamos orar. Pai Celeste, Deus bendito, muito obrigado por teu cuidado, pelas tuas misericórdias, pela tua graça para conosco. Muito obrigado, ó Deus, por tudo quanto tens feito por nós, sustentando nossos lares, sustentando as nossas famílias. Rogamos, ó Deus, continua ministrando a tua graça e o teu favor, suprindo as necessidades das famílias da tua igreja, bem como as necessidades da tua igreja, enviando provisão, enviando sustento, enviando, ó Deus, tudo aquilo que as famílias da tua igreja precisam para estes dias tão difíceis que vivemos. Que tu renoves, ó Deus, neste instante a nossa fé, de que tu estás no controle de todas as coisas e que tu continuarás suprindo todas as nossas necessidades. Nós te rogamos e te agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.
neste dia tão especial para as nossas famílias, quando agradecemos a Deus pelas mamães, por ser hoje o Dia das Mães, gostaria de parabenizar a todas as mamães da Igreja Batista da Capunga, desejando que o Senhor continue a abençoar cada irmã no cumprimento da sua missão tão sublime e preciosa relacionada à educação dos seus filhos. Que o Senhor continue dando sabedoria, paciência, orientação dos céus para cumprir esse papel tão precioso e tão importante nas vidas dos seus filhos. Quero compartilhar nesta manhã a palavra de Deus a partir da história de duas mães e um filho, uma avó, uma mãe e um neto, vamos dizer assim, Lloyd, Eunice e Timóteo. Nós temos muito que aprender com essas duas mães, Lloyd e Eunice, e certamente veremos o resultado do trabalho, da atitude delas na vida de Timóteo, que foi um pastor, um missionário, um servo de Deus muito útil à pregação do Evangelho de Jesus. Gostaria de pensar, então, nesta manhã sobre mães que abençoam os seus filhos. Primeiramente, mães que abençoam os seus filhos são aquelas que conduzem os seus filhos a uma fé autêntica em Deus. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 5. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, Paulo vai dizer o seguinte a Timóteo: lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, estou certo que habita também em você. Meus amados, ao escrever a Timóteo, Paulo destaca a sua fé não fingida, a qual habitara antes em sua mãe e em sua avó. O que é uma fé não fingida? O que seria uma fé sem fingimento? Isso me faz lembrar de uma experiência vivida por Jesus em João capítulo 2, você pode abrir a sua Bíblia, João 2, versos 23 a 25, diz que, estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia, mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele bem sabia o que era a natureza humana. Parece que essas pessoas aqui que manifestaram fé em Jesus, manifestaram uma fé desse tipo, uma fé fingida, uma fé não autêntica, uma fé que não se sustentaria durante muito tempo. Jesus conhecia os corações, ninguém precisava lhe dizer como era a natureza humana, ele conhecia plenamente o ser humano e ele chegou a essa conclusão de que aquelas pessoas não mereciam muita confiança em termos de fé, em termos de dedicação ao Senhor. O próprio Jesus não confiava neles porque conhecia a todos. Jesus conhece a mim e a você, ele conhece os nossos corações, ele sabe exatamente que tipo de fé nós temos nele. Se temos uma fé autêntica ou se temos uma fé fingida. A fé de Timóteo era uma fé firme, verdadeira, não fingida, não hipócrita. Essa é a fé que Deus espera encontrar em cada um de nós. Infelizmente vivemos num tempo do nominalismo evangélico. Num tempo em que muitas pessoas professam uma fé que não é cristã, uma fé que não está firmada na cruz, no Evangelho de fato, uma fé firmada apenas em interesses pessoais, ou seja, nas vantagens que podem ser colhidas diante de Deus. Deus espera encontrar em seus filhos uma fé autêntica, uma fé verdadeira, que não se curve diante dos interesses materialistas ou consumistas da sociedade de hoje, uma fé que não se curve também diante das provações, nem mesmo diante dos desafios que temos pela frente, ou mesmo do desafio de carregarmos a nossa cruz diariamente.
e assumirmos as consequências de nos tornarmos discípulos, seguidores do nosso Mestre. A fé fingida é focada apenas naquilo que nós podemos receber de Jesus. A fé verdadeira é firmada naquilo que Jesus é para nós, naquilo que Deus é para nós. Não apenas naquilo que Ele pode fazer por nós, mas sobretudo naquilo que Ele é para nós. Quando a nossa fé está alicerçada naquilo que Deus pode fazer para nós, nós corremos sérios riscos. Porque no momento em que Ele não fizer aquilo que nós queremos, aquilo que nós pedimos, podemos nos frustrar e abandonar o nosso Deus. A nossa fé precisa ser firmada no Senhor, naquilo que Ele é para nós. Fazendo ou não fazendo, Ele continuará sendo o nosso Deus. Atendendo ou não atendendo a nossa oração, Ele continuará sendo o nosso Deus, digno da nossa confiança, digno de ser adorado, de ser seguido, de ser proclamado pelas nossas vidas. Portanto, nós precisamos seguir ao Senhor e confiar nele por tudo aquilo que Ele é para nós. Dessa forma, quando cremos no Senhor e confiamos naquilo que Deus de fato é para nós, haja o que houver, sempre Ele será adorado por nós. Nós sempre o adoraremos. Essa fé verdadeira não depende então daquilo que Ele faz, mas se alicerça naquilo que Ele é. Ele é fiel, nos ama incondicionalmente e também espera que confiemos no seu amor incondicional por nós. A fé fingida é aquele tipo de fé em que as pessoas dizem ter em Deus, mas que não é capaz de conduzi-las a um compromisso genuíno e autêntico com Deus. É uma fé que não nos leva a um compromisso com o Senhor. É uma fé aparente, uma fé de fachada nominal. Há muitas pessoas que têm esse tipo de fé nos nossos dias. Uma fé que não traz nenhum tipo de mudança em suas vidas, uma fé que não as leva a um compromisso verdadeiro com Jesus. Essa fé não salva, essa fé não faz a menor diferença na hora da provação, essa fé não nos sustenta na hora da adversidade, essa fé nada mais é do que um assentimento intelectual. Nós acreditamos que Jesus existiu, fez parte da história, Ele veio há 2020 anos atrás, marcou a história e nada mais do que isso. Cremos em Jesus como cremos em personagens da história que ficaram no passado. Essa é a fé que não é autêntica. Essa é a fé fingida. Essa fé não influencia o nosso jeito de ser, muito menos as pessoas que estão ao nosso redor. José Humberto escreveu, certa ocasião, na revista Lar Cristão, o seguinte: ele disse que a fé sem fingimento é a fé em Cristo, no Cristo que morreu pelos nossos pecados. É importante assegurar-nos de que estamos transmitindo aos nossos filhos e netos a fé que pode levá-los a um compromisso com Jesus. O Jesus que humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, verso 8. Sabemos que existem vários Cristos, entre aspas, por aí. Então precisamos ficar atentos para ensinar aos nossos filhos e netos a respeito de Jesus, o mesmo das páginas do Novo Testamento. Não o fundador de uma religião e nem um revolucionário do seu tempo, mas o Verbo que se tornou carne e viveu entre nós cheio de graça e de verdade. No meio evangélico é conhecida a expressão Deus não tem netos. Então, verifique bem se o seu filho não tem uma fé em sua fé. Isto é, se ele não crê simplesmente porque você crê. Verifique se ele teve, de fato, um encontro pessoal com Jesus ou se apenas ele vai à igreja com os pais todo domingo, porque os pais obrigam. Não é um julgamento, mas é uma simples possibilidade essa realidade.
A fé sem fingimento é aquela que condiz com a vida vivida dentro do lar cristão. Esse é o nosso maior desafio, a nossa maior responsabilidade. Todos nós sabemos que à medida que os nossos filhos e netos vão crescendo, começam a checar a coerência entre aquilo que falamos e aquilo que praticamos. Afinal, dentro de casa, somos o que somos, sem máscaras ou palavras sem fingimento. Sem fingimento. Como é o evangelho que vivemos dentro do nosso lar, entre um domingo e o outro, no meio da semana? Como é esse evangelho? Lloyd foi uma mulher de fé, Eunice também. É pela fé que você, minha irmã, vai conseguir educar os seus filhos. É pela fé que você vai vencer as adversidades deste tempo tão difícil em que vivemos. A mulher cananeia, que foi clamar a Jesus em favor da sua filha que estava terrivelmente endemoniada, depois de perseverar em oração, depois de não jogar a toalha, não desistir, ouviu Jesus lhe dizer: ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Voltando a Lloyd, Eunice e Timóteo, é importante destacar que o mais interessante é que Lloyd conseguiu passar essa fé para Eunice e Eunice conseguiu passar essa fé para Timóteo. Essa fé sem fingimento nasceu primeiro no coração de Lloyd, passou para o coração de Eunice e depois para o coração de Timóteo. Essa é a herança da fé. E essa é a maior herança que os pais podem deixar para os seus filhos. Essa é a maior herança que os pais podem deixar para os seus filhos. Hoje, mais do que nunca, precisamos de mães que conduzam seus filhos a uma fé genuína em Jesus. Atos capítulo 16, verso 1, Lucas, falando a respeito de Timóteo, ele diz que ele era filho de uma judia crente. Era filho de uma judia crente. Essa judia se chamava Eunice. A Bíblia não fala muito a respeito de Eunice. Entretanto, o que fala é suficiente para sabermos que se tratava de uma pessoa que confiava em Jesus. Ela era uma judia crente, uma judia que confiava plenamente em Deus. Você já colocou a sua fé no Senhor? Se ainda não colocou, está na hora de confiar somente em Jesus para a sua salvação, de tal maneira que Ele seja o seu único e suficiente Salvador. Se você já colocou a sua fé no Senhor, é hora de pedir a Jesus: Senhor, aumenta a minha fé, fortalece a minha fé, renova a minha fé e ajuda-me a transmitir essa fé aos meus filhos, para que eles cheguem à mesma conclusão que Jesus chegou a respeito daquela mulher: ó mulher, grande é a tua fé. Para que os seus filhos, minha irmã, possam dizer da mesma forma que a sua fé é uma fé autêntica e uma fé genuína. E essa fé certamente influenciará a fé do seu filho também. Que a sua fé seja autêntica e que inspire os seus filhos a confiar em Jesus da mesma forma. Em segundo lugar, mães que abençoam seus filhos trabalham na construção do caráter dos seus filhos. Mães que abençoam seus filhos trabalham na construção do caráter dos seus filhos. Sabemos que cada um de nós responderá por si mesmo diante de Deus. Cada pessoa responde por si diante de Deus. Entretanto, sabemos também o quanto a família influencia na formação do caráter desde a mais tenra idade. Desde a mais tenra idade. Timóteo teve em sua mãe e sua avó um exemplo de fé não fingida que é própria de alguém que não é fingida, que não é falsa, que não é hipócrita. Lloyd e Eunice
tinham uma fé autêntica, não fingida, porque elas também não tinham fingimento, elas também não eram fingidas, não eram hipócritas, elas tinham caráter. E o caráter delas influenciou Timóteo a ter um caráter também. Qual foi o resultado? Qual foi o resultado dessa influência na vida de Timóteo? Vá comigo a Filipenses capítulo 2, verso 22. Filipenses capítulo 2, verso 22, escrevendo essa carta, Paulo nos confere essa referência a respeito de Timóteo. Ele diz: conheceis o seu caráter provado. Paulo se refere a Timóteo aqui em Filipenses como alguém que tinha um caráter provado e certamente aprovado, testado. O seu caráter havia sido testado porque fora forjado dentro de um lar com uma mãe que era verdadeira, que não era falsa, que não era fingida, que não era hipócrita no seu relacionamento com Deus. Que palavra tremenda! Quando Paulo diz lá em Filipenses que o caráter de Timóteo era um caráter provado, a palavra ali significa testado, testado. E Russell Shedd dizia que essa palavra no grego comunicava confiança, porque quem duvidava se uma moeda era realmente feita de prata, a deixava cair num piso de mármore. Pelo ruído que emitia, podia-se ter a certeza se era ou não composta de chumbo ou de prata. Assim a moeda era aprovada ou rejeitada. Assim era possível saber se aquela moeda era verdadeira ou falsa. Hoje há um trabalho muito grande para se descobrir notas falsas e notas verdadeiras, né? Nós temos essa realidade hoje no nosso dia a dia, no mercado. Infelizmente, a produção de notas falsas é uma realidade da qual a gente não pode fugir. Naquela época, as moedas podiam ser também moedas falsas. Paulo usa essa mesma palavra para dizer que o caráter de Timóteo havia sido testado, aprovado. Ele havia tido um caráter provado, testado. E o próprio Paulo chegou à conclusão de que, de fato, ele havia sido aprovado diante do Senhor. Timóteo possuía esse tipo de caráter. A sua aprovação foi alcançada pela maneira pela qual ele serviu ao Evangelho de Jesus. É verdade que nós podemos ter inúmeras ocupações na igreja, no reino de Deus. Podemos estar envolvidos até o pescoço com a obra de Deus, mas se não tivermos um caráter trabalhado, moldado por Jesus, certamente colocaremos tudo a perder, pois Deus e o mundo não estão de olho no nosso cargo, na nossa posição, mas estão de olho no nosso caráter, no nosso jeito de ser. Caráter que começa a ser formado dentro de casa, a partir dos cuidados dos pais para com os seus filhos, a partir do exemplo que os pais dão aos seus filhos. Mães que abençoam são aquelas que trabalham na formação do caráter dos seus filhos, não se contentam em promover a formação acadêmica e intelectual dos seus filhos, mas focam com prioridade a formação do caráter dos seus pequenos. Isso me faz lembrar de uma palavra que eu ouvi já faz um bom tempo, talvez uns 20 anos aí atrás, numa palestra no Seminário Palavra da Vida, em Atibaia, São Paulo. Durante a Semana da Família, estávamos lá com a nossa família e recebendo palestras maravilhosas. E numa delas, o preletor fez uma colocação que nunca saiu da minha memória. Ele disse que muitas vezes nós nos preocupamos com aquilo que os nossos filhos vão ser quando crescer. Mas na realidade essa preocupação é muito mais com aquilo que eles vão fazer quando crescer do que propriamente com aquilo que eles vão ser quando crescer.
Normalmente, os pais se preocupam se os filhos serão médico, engenheiro, pastor, psicólogo, advogado. Isso tem muito mais a ver com aquilo que eles vão fazer em termos de atividade profissional do que propriamente com aquilo que eles vão ser. O que eles serão, de fato, tem a ver com o caráter deles. Por isso, nós precisamos focar no caráter dos nossos filhos. Mães que abençoam seus filhos são aquelas que focam no caráter dos seus filhos. Justamente por conta disso, nós temos a corrupção em todas as esferas multidisciplinares. Nós temos pastores, médicos, enfermeiros, advogados, engenheiros corruptos, porque falta caráter. Caráter este que precisa ser trabalhado dentro de casa. Dentro de casa. Mães que abençoam seus filhos focam na formação do caráter dos seus filhos. Terceiro lugar, mães que abençoam seus filhos são aquelas que transmitem a palavra de Deus aos seus filhos. Volte comigo à segunda carta de Paulo a Timóteo, agora no capítulo 3, verso 15. Capítulo 3, verso 15. A fé não fingida e o caráter provado de Timóteo foram possíveis por causa daquilo que encontramos nesse texto. 2 Timóteo 3, verso 15, nos diz: desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Desde menino você conhece as Escrituras Sagradas. Por que Timóteo conheceu as Escrituras Sagradas? Timóteo recebeu uma influência preciosa da sua mãe e da sua avó dentro da sua casa. A sua mãe e a sua avó lhe ensinavam as Escrituras, lhe ensinavam a palavra de Deus. Por meio do culto doméstico, por meio do ensino regular das Escrituras, a palavra de Deus alcançou o coração do menino Timóteo, que mais tarde serviu a Deus como um pastor, fazendo parte da equipe ministerial do apóstolo Paulo. Amadas irmãs, queridas mamães, nós sabemos que a mulher grávida alimenta-se para si e para o seu filho, não é assim? A irmã precisa alimentar-se para si e para os seus filhos. A irmã precisa alimentar-se da palavra de Deus para si e para os seus filhos, para transmitir essa palavra aos seus filhos, para que essa palavra esteja no coração dos seus filhos, para que essa palavra seja semeada no coração dos seus filhos. Se nos enchermos da palavra, certamente quando formos apertados, a palavra vai sair pelos nossos poros. Infelizmente, a palavra de Deus tem sido esquecida. Assim, quando as pessoas são apertadas, são pressionadas pelas provações da vida, o que sai pelos poros são outras coisas, que não a palavra de Deus. Lloyd foi uma bênção na vida de Ruth. Ela transmitiu a palavra de Deus à sua filha, e as duas juntas transmitiram a Timóteo. Nós precisamos transmitir a palavra de Deus às próximas gerações. Como nos diz o Salmo 78, o que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e as maravilhas que fez. O que ouvimos e aprendemos, não encobriremos aos nossos filhos. As suas experiências com Deus, minha irmã, tudo aquilo que Deus tem falado ao seu coração, você precisa passar para os seus filhos. As próximas gerações precisam receber esse legado de fé, das suas experiências com Deus, da sua caminhada com Deus. De que forma as mães transmitem a palavra de Deus aos seus filhos? Transmitem a palavra de Deus aos seus filhos por meio da comunicação oral. Isso me faz lembrar de Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 9. Nós vamos encontrar Moisés exortando o povo da seguinte maneira: ouve, Israel,
O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E delas falarás a teus filhos, assentado em sua mesa. Ao andar, ao deitar, ao levantar, tu falarás destas palavras a teus filhos. As atarás por sinal nos umbrais das tuas portas. Nós precisamos comunicar essa palavra aos nossos filhos. As irmãs podem e devem, precisam comunicar essa palavra aos seus filhos. O conhecimento que recebemos, precisamos transmitir aos nossos filhos. Todo o conhecimento bíblico, toda a experiência que temos tido com Deus, para que eles conheçam não simplesmente o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas o seu Deus, minha irmã. O Deus que fez diferença na sua vida e que poderá fazer diferença na vida deles também. Especialmente quando eles estiverem sozinhos. Também a palavra de Deus é transmitida pelo exemplo, pela vida, pela vivência dessa palavra dentro de casa. O exemplo fala muito mais alto do que as nossas palavras. Ensinamos muito mais com as nossas atitudes do que com as nossas palavras. Os nossos filhos estão nos observando o tempo todo. Os filhos precisam ter um referencial de vida com Deus. As mães precisam ser esse referencial para eles. Um referencial de integridade, de caráter, de conduta, de dedicação ao Senhor, de perseverança nos caminhos do Senhor. Eles precisam ver que elas não são meras ouvintes da palavra, ouvintes negligentes da palavra, mas cumpridoras desta palavra dentro de casa, no dia a dia da vida familiar. As mães precisam ser um exemplo no falar, no trato e no relacionamento com as pessoas, na sabedoria e na prudência em lidar com situações adversas, no temperamento, na devoção ao Senhor. Mães de oração, mães que estudam a palavra de Deus. Um livro muito interessante é O que acontece quando as mulheres oram? O que acontece quando as mulheres oram? Muitas coisas podem acontecer quando as mulheres oram, buscam a Deus, buscam ao Senhor. As mães precisam ser um referencial de relacionamento íntimo com Deus, de relacionamento profundo com o Senhor. Deus tem algo especial a fazer em seus filhos, por meio da sua vida, minha irmã. Especialmente se você se dispuser a orar, se dispuser a clamar ao Senhor. Qual é o legado, qual é a herança que você quer deixar para os seus filhos? Qual é a herança, qual é o legado? Querida mamãe, Deus quer usar a sua vida para abençoar o seu filho, levando-o a ter uma fé verdadeira, não fingida, uma fé alicerçada e fundamentada para suportar as pressões dos grupos onde estão inseridos, as pressões deste tempo em que vivemos. Uma fé que seja capaz de levá-los a ter um caráter transformado e aprovado pelo Senhor. Que Deus capacite, que Deus abençoe a todas as mamães da nossa igreja nesse sentido. A terem uma fé autêntica e levarem seus filhos a terem essa mesma fé não fingida no Senhor. A viverem um cristianismo autêntico e levarem seus filhos a viverem esse mesmo cristianismo autêntico na presença do Senhor. Não um cristianismo nominal, não um cristianismo de fachada, mas um cristianismo verdadeiro, autêntico, fruto de uma fé autêntica e sincera diante do Senhor. Que as irmãs continuem abençoando seus filhos, ajudando na formação do caráter de cada um deles, para que cada um tenha um caráter moldado, provado, testado e aprovado pelo Senhor, como Timóteo teve.
e que cada uma continue ensinando a palavra de Deus aos seus filhos. Primeiramente através do exemplo, da sua própria vida dentro de casa. E depois, através da transmissão dessa palavra, lendo, estudando, meditando, convidando seus filhos a refletirem nessa palavra, que as irmãs sejam sempre um instrumento de bênção para os seus filhos. Vamos orar? Feche os seus olhos e ore a Deus conosco nesse momento. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, Deus de amor, muito obrigado, ó Deus, por este momento precioso. Muito obrigado, ó Deus, pelas mamães da nossa igreja. Te pedimos, ó Deus, que tu continues a sustentá-las com a tua graça e com o teu poder, fortalecendo-as mais e mais, dando-lhes, ó Deus, cada dia o desejo mais firme de seguir a ti e seguir os teus passos, ó Deus, com todo o coração, com toda a sua alma. Nós te pedimos, ó Deus, fortalece em cada mãe a sua fé, fortalece em cada mãe a disposição de investir, ó Deus, também, ó Deus, para que os seus filhos tenham essa mesma fé autêntica e verdadeira. Fazer tudo aquilo que estiver ao seu alcance para que, assim, os seus filhos tenham também, ó Deus, a palavra de Deus, desde cedo em seus corações, que poderão, ó Deus, assim, essas palavras poderão levá-los, ó Deus, à fé em Jesus. Senhor amado, que cada mamãe continue empenhada, ó Deus, na formação do caráter dos seus filhos, para que assim, ó Deus, tenhamos dias melhores, tenhamos gerações vindouras melhores do que a nossa. Tem misericórdia de nós. Continua abençoando, ó Deus, as mães de nossa igreja, sustentando-as com teu poder e com a tua graça, e que elas também, ó Deus, sejam bênção para suas famílias, especialmente para os seus filhos. É o que nós te pedimos e te rogamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Que Deus continue abençoando rica e abundantemente a todas as irmãs e suas famílias, seus filhos. Amém. Estamos chegando ao final de mais um culto de louvor e adoração a Deus. Queremos agradecer a participação de todos aqueles que nos acompanharam pela internet e pela Rádio Evangélica FM, deixando o convite para que acompanhem a nossa EBD em inglês às 18 horas no perfil da nossa igreja no Instagram. Acompanhem também o nosso culto da noite às 19 horas no nosso canal no YouTube e também transmitido pela Rádio Evangélica FM. Após o culto da noite, teremos mais uma live de boa noite no perfil da nossa igreja no Instagram. Você é nosso convidado a continuar conosco nas atividades online da nossa igreja neste dia. E desejamos que o Senhor conceda a todas as famílias uma tarde muito abençoada, um restante de celebração do Dia das Mães muito feliz na presença do Senhor. Fechemos nossos olhos e oremos a Deus mais uma vez, encerrando o nosso culto. Que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus continuem abundantes sobre a Igreja Batista da Capunga, sobre as suas congregações, sobre as suas famílias que nos acompanham e que celebram ao Senhor conosco, sobre todo o povo de Deus espalhado em todo o mundo, hoje, neste dia e sempre. Amém. Que Deus continue abençoando você e sua família. Até logo mais. Amém.